preparou a aula para nós. Então, vamos lá. Obrigada. Hoje, dando continuidade, então, ao nosso estudo e ao nosso aprendizado, nós hoje vamos falar, então, de cremação, transplantes, desencarne, entre outras situações. Sempre vivenciando dentro daquilo que a doutrina espírita nos traz como conforto, como paz, para que nós possamos verdadeiramente compreender a dualidade corpo físico e espiritual da nossa existência. Viver dignamente os dois planos da nossa vida. Cremação. Quando se estuda o comportamento da humanidade ao longo dos milênios, observa-se a nítida preocupação do homem com seu futuro após a morte. O indivíduo é declarado oficialmente morto no momento em que cessam suas funções vitais. Então, nós estamos tratando daquilo que é comum a todos os seres. Aquilo que, como nós vimos, é a única coisa que se pode dizer de fatalidade, que é o momento da morte. Isso é comum a todos nós. Cada grupo recebe a herança social e religiosa das tradições cultivadas pelas gerações anteriores. Cabe aos membros do grupo que o indivíduo pertence cumprir os ritos tradicionais até a instalação definitiva do corpo em sua morada. Num planeta de tanta diversidade como o nosso, com tantas denominações religiosas, nós temos ainda costumes ancestrais, da mesma forma que nós temos costumes que começaram ontem, devido às necessidades que hoje o planeta atravessa e que a humanidade vivencia. Então, o ser humano e nós, como humanidade, como espíritos encarnados, nós vamos nos adaptando às circunstâncias em que ora nós encontramos. E isso é uma tradição que vai se passando, de pais para filhos, dentro da própria família. Porque hoje, com a diversidade religiosa que existe, dentro de uma mesma família, nós encontramos vários ramos de religiosidade que cada um professa. A inumação é o ritual mais praticado. Consiste no sepultamento do cadáver em campas, geralmente no cemitério da comunidade ou público. Inumação é sepultamento, então, como nós vimos. A cremação é o ato de queimar o cadáver, reduzindo-o a cinzas colocadas nas urnas e, em seguida, sepultadas ou esparzidas em local previamente determinado. Ainda é o sepultamento o mais tradicional e a forma mais praticada. Existem cemitérios particulares, campas, covas, túmulos, existem verdadeiras mansões, sobrados, como aqueles que nada pode pagar muitas vezes, aí, devido à utilidade pública, são sepultados em covas rasas por um determinado tempo. No caso da cremação, se a família assim o quer, claro que tudo isso tem ali um ritual, tem um custo, mas as cinzas é preciso lembrar sempre que não é individual. Os caixões com os cadáveres são queimados. Lá, o mais comum que nós temos, que é lá esqueci o nome do crematório, Vila Alpina, então crema de 5 em 5. Então, as cinzas que os familiares recebem não é do seu familiar com aquele caixão. Você recebe cinzas do cadáver, do caixão, de todos aqueles que cremaram no mesmo forno ou na mesma fornada, vamos assim dizer, sem ser pejorativo. É porque a cremação é coletiva. O fogo passou a ser utilizado pelo homem na idade da pedra lascada. E pela sua pureza e atividade,
Era considerado pelos antigos como o mais nobre dos elementos, aquele que mais se aproximava da divindade. Dos 4 elementos que nós vimos ainda outro dia, a água, o ar, o fogo e a terra, então, em termos espirituais, o fogo sempre teve essa representatividade. Para as regiões inferiores, quanto ao inferno, mas também quanto ao mundo espiritual, os campos elíseos ou paraíso, devido à purificação que ele permite dentro da espiritualização das criaturas. Então, o fogo era utilizado, como nós vamos ver, porque era sinal de evolução, era a maneira que mais se encontrava próximo da divindade para que o espírito pudesse alcançar a plenitude. Com a eclosão da religiosidade, o ser humano foi descobrindo que havia algo entre o céu e a terra, e o fogo passou a ser utilizado em rituais religiosos. Então, a religião, dentro dos 4 elementos, é preciso lembrar sempre do incenso, é preciso lembrar sempre dos elementos nas cerimônias religiosas dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, o fogo sempre teve essa conexão, até porque os próprios raios, se nós olharmos, os 10 mandamentos que Moisés recebeu vêm em formas de raio. A manifestação do Deus Javé a Elias, lá contra o sacerdote do Deus Baal, foi em forma de raio, foi em forma de fogo. Então, essas bolas de fogo, que seriam os raios da antiguidade, representam essa conexão com o Deus imaterial, com esse Deus abstrato que nós ainda buscamos compreender. Predominava a crença que, ao queimar o cadáver, com ele seriam queimados todos os seus defeitos e, ao mesmo tempo, a alma se libertaria definitivamente do corpo, chegando ao céu purificada, e não retornaria à terra em forma de aparições assustando os vivos. Aqui nós já estamos muito próximos daquilo que viria a ser a doutrina espírita, que os seus ensinamentos. Então, queimar, porque se a criatura era uma criatura evoluída, ela se purificava através do fogo. Se era uma pessoa imperfeita e com defeitos, o fogo queimava todas essas imperfeições, queimava todos esses erros. Além do que, a criatura, sendo purificada e tendo queimado seus defeitos, a sua imperfeição sendo corrigida pelo fogo, não teriam as assombrações, nós não teríamos aí a aparição dos mortos, dos fantasmas, que muitas vezes são associados. Aqui não está colocado, mas a ideia desse fantasminha com esse lençol branco vem exatamente daí, de alguns espíritos, de alguns corpos que foram queimados e que apareceram como se fosse a fumaça. Então, estava representando que eles ainda estavam ardendo, que eles ainda estavam inflamados, ou seja, chamegantes. O Espiritismo não proíbe a cremação de cadáveres, mesmo porque nada é proibitivo no Espiritismo, pois é uma doutrina de liberdade, mas, antes de tudo, uma doutrina de conscientização. O dia que vocês forem numa palestra, numa casa espírita, onde num simpósio, e vocês virem ou ouvirem algum palestrante, escritor, algum instrutor, algum orador dizendo que a doutrina espírita proíbe isso ou aquilo, levante e vá embora. Não perca o seu tempo. A doutrina espírita nada proíbe. A doutrina espírita educa, ensina, direciona.
ela nos mostra a conscientização daquilo que nós, como filhos de Deus, devemos desempenhar enquanto caminhamos neste planeta bendito, tendo sempre como guia e modelo Jesus e a sua prática e o seu exemplo de como viver o Evangelho. Recomenda, ela não proíbe, mas recomenda, todavia, muita cautela para aqueles que venham adotar o procedimento da cremação de cadáveres em substituição ao sepultamento. Então, veja bem, a doutrina espírita não proíbe, mas ela mostra a importância da conscientização. Por isso, ela recomenda muita cautela, muita prudência na recomendação para o procedimento aí em restrição ao sepultamento. Cremação é algo individual, particular e pessoal. Quem vai ser cremado precisa deixar escrito, explícito isso aí para evitar problemas futuros, inclusive problemas legais ou jurídicos. Então, a doutrina espírita recomenda essa cautela. Por quê? Porque o fenômeno da morte nada mais é do que o desligamento de todos os fios fluídicos do perispírito, liberando o espírito do cárcere material. Uma vez ocorrido tal desligamento no processo da morte, o espírito não pode voltar a animar aquele que foi o seu veículo de carne. Para a doutrina espírita, para os seguindo os ensinamentos de Jesus, então a morte é como se fosse aqueles fusíveis lá do carro ou os fusíveis da rede elétrica da nossa casa. Você vai tirando os fusíveis, você vai puxando vai desligando, vai fazendo esse desligamento um a um, passo a passo. Nós vamos ver com mais propriedade daqui a pouquinho. Então, desliga-se os fios fluídicos, desliga-se esse magnetismo, esse fluido vital. Por quê? Quando ocorre esse processo da falência múltipla dos órgãos, quando acontece a morte cerebral, a morte neural, como nós vamos ver, então, feito o desligamento fluídico, então o espírito não pode mais voltar ao corpo. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, eles não estavam mortos, eles estavam em um estado letárgico. Se alguém estivesse já desencarnado, desligado esses fluidos, esses fios, e voltasse à vida, isso seria um milagre. Isso seria derrogar a lei divina. Jesus não assim procedeu, como a doutrina espírita também mostra claramente que isto não é possível. A falência múltipla dos órgãos leva à impossibilidade do espírito retomar a vida na carne. Se com a morte, como vimos, o espírito está totalmente desconectando do corpo material, poderíamos concluir de imediato que tudo que fosse feito com o cadáver não deveria atingir o espírito, por falta de ligações reais. Olha a colocação, olha a extensão do ensinamento. Se a morte, como nós vimos, o corpo e o espírito já não têm mais nenhuma ligação, então nós podemos concluir que qualquer coisa que aconteça com o cadáver não vai atingir o espírito. Sim, por quê? Porque não tem mais nenhuma ligação, não tem mais nenhum contato, não tem nenhum laço mais que une um ao outro. Então, qualquer coisa, como nós vimos, quem sente dor é o espírito, quem tem emoção é o espírito, quem raciocina é o espírito.
Então, o corpo é só um instrumento do espírito. O corpo não tendo mais vida orgânica, nada mais pode atingir o espírito. Assim poderíamos cremar o cadáver. Assim poderíamos cremar o cadáver. Mas as coisas podem não ser bem assim. Porque o espírito liberto da matéria continua a pensar e a ter desejos e sentimentos. Nós não cansamos de ver quem já estudou, quem completou o curso do mediúnico, quem trabalha em reunião e assistência mediúnica, os espíritos não falam que estão com fome, estão sangrando, estão com sede, estão com frio, estão com calor, estão assim. Então, o espírito, ele continua a pensar, e ele continua a ter essas emoções. Não que isso... Ah, mas então, onde está aqui? Parece que nós estamos no paradoxo. Parece que nós estamos entrando em contradição. Não, por isso que ele disse, não deveria atingir. Mas nós vamos ver isso se todos nós estivéssemos na mesma faixa evolutiva, numa faixa de já compreender com consciência o mundo espiritual. Então, os espíritos, mesmo os mais intelectualizados, como aqueles mais inferiores, os mais simples, os mais pobres em espírito, vão continuar a ter desejos e os seus sentimentos. Se isso acontecer, se o espírito continuar a ter esses desejos ligados à Terra, e isso acontece com frequência, o espírito fica como que algemado à carne, presenciando de forma angustiante as labaredas a queimar as suas vísceras durante a cremação. Porque, como sabiamente disse Jesus, o seu tesouro está ali, no corpo carnal, sendo destruído pelo fogo em poucos minutos e ainda bruscamente. Por isso, poderíamos, mas, como ele diz, se o espírito, quando ele fala, onde está o teu tesouro, está dizendo dos espíritos ainda muito apegados à matéria, muito materialista, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma informação do que é o mundo espiritual, do que é um perispírito, do que é o espírito. Então, se o espírito ainda está pensando ligado ao corpo, como muitas vezes eles ficam, vai sentir as labaredas a queimar as suas vísceras, sim. E isso vai refletir de forma angustiante na sua transição do mundo material para o mundo espiritual. Porque, além de sentir ali as labaredas, ele ainda vai se ressentir, vai sair queimado, vamos assim dizer. Seu perispírito vai aparecer, apresentar-se na espiritualidade como se ele realmente estivesse ali queimado, exatamente pela falta de conhecimento. Não é o que se passa não é o que se passa com a esmagadora maioria, da qual fazemos parte, pois somos espíritos em processo evolutivo, mas muito fragilizados pelo acúmulo das imperfeições. Sim, nós temos espíritos vivendo entre nós que têm essa consciência. Tem alguns que fecham os olhos físicos e já desperta no mundo espiritual. Porém, nós temos alguns que ficam ao lado do cadáver por meses, por semanas, meses e até anos. Ficam. Tem espíritos, por exemplo, que já foram atendidos em reuniões mediúnicas, das quais nós trabalhamos, resgatados no fundo do mar em naufrágios há séculos. Inclusive, o espírito desenvolveu a capacidade, entre aspas, de respirar embaixo d'água. Isso é fruto das nossas imperfeições. Imagine ali você sentindo as labaredas da cremação. E é nessas condições
o campo material ainda nos impressiona fortemente, sensibilizando-nos de forma muito acentuada, mesmo para os que são espírita ou se dizem espírita. Porque não é pelo fato de ser espírita que todos vão ser cremados. Ser espírita não significa que nós conhecemos, sabemos e estamos prontos para tudo aquilo que diz respeito à evolução e aprendizado e o que é melhor para a humanidade. Tem espírita que tem medo de espírito. Tem espírita que não quer trabalhar mediunicamente. Tem espírita que são pessoas boníssimas, são pessoas que trabalham, que servem, que amam, que são exemplos de cristãos, mas não estão eles dispostos a simplesmente porque, pode ser cremado. Não, não é assim que funciona. Espírita, nós vamos ser enquanto estivermos estudando, enquanto estivermos nos aperfeiçoando. E como diz, da mesma forma que nós espíritas não sabemos tudo e não temos respostas para tudo, nós também não estamos prontos para tudo aquilo que a lei do progresso, que a lei da civilização, da modernidade, apresenta para todos nós. Então, as dificuldades são inerentes à nossa imperfeição, ainda em um planeta de provas e expiações. Há sempre alguma circunstância maior ou menor que nos prende à matéria. Nestes casos, as labaredas da cremação podem chamuscar os espíritos que se ressentirão do evento para ele dramático. Então, não é pelo fato do Sebastião dizer que quer ser cremado. Sim, se eu deixei isso, significa que eu já tenho o conhecimento, que eu estou pronto. Mas se eu de repente, eu não deixei isso escrito, mas pelo fato de eu ser espírita, a Celi ou os meus filhos cismam, não vou cremar porque ele era espírita, isso não significa evolução. Isso não significa que eu não vá sentir, que eu não vá ressentir dessas labaredas ou dos efeitos da cremação. Por isso, muito cuidado, tanto no falar, como no aconselhar, como no direcionar com as nossas opiniões de que é para o bem do planeta, é melhor para o espírito, é melhor para a sociedade, evita isso ou aquilo. É preciso deixar que as criaturas despertem para as necessidades de cada um. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele comenta que, ao consultar os espíritos sobre a cremação de corpos, concluiu que, em tese geral, a cremação provoca desprendimento mais rápido, porém é mais brusco e violento, doloroso mesmo para a alma apegada à terra por seus hábitos, gostos e paixões. Então, nesse livro que é fantástico e que todos deveriam ler, então Leon Denis está tendo uma conversa, ele pergunta para os benfeitores a respeito disso, de o que seria a cremação. E eles indicam, olha, o desprendimento é mais rápido, porém ele é mais brusco, é como se fosse arrancado, o espírito fosse arrancado. É doloroso? Sim, porque o espírito ainda está muito ligado à matéria, o espírito ainda está muito ligado ao corpo físico. Por isso, o espírito ressente, como nós dizemos, gostos, paixões, hábitos, os seus desejos, os seus anseios, ele sendo arrancado desta forma, é a mesma coisa quando nós pegamos uma planta. Você arranca a planta do chão e, às vezes, faz-se uma cratera. Por quê? Porque as raízes estão em várias direções. E, muitas vezes, essa cratera acaba gerando algumas vidas, algumas outras plantas que estavam ali em volta acabam sendo afetadas. É só aqui uma consequência do que o Leon está nos informando.
A cadaverização não é serviço de algumas horas, demanda tempo, auxílio e boa vontade. Eis porque, se pudéssemos, pediríamos mais tempo para os mortos. Estar frio, gelado, estar ali gélido, estar ali naquela forma já onde os músculos estão todos contraídos, sim, a cadaverização não é de imediato que o espírito partiu que já está sendo feito. Então, todo o respeito que nós devemos ter, não só no velório, mas a partir do momento em que somos chamados nos hospitais, onde quer que seja, nós somos chamados porque alguém partiu dessa vida, porque alguém retornou à pátria espiritual, nós temos que ter o maior respeito. Nós temos que ter não só educação, mas principalmente nós temos de nos conscientizar do que é o nosso papel. Da mesma forma que existe todo um planejamento, arquitetos, engenheiros, médicos espirituais para o nosso reencarne, desta mesma forma, existem equipes preparadas para este retorno, para que possa fazer esse desligamento, essa desencarnação do espírito, onde o cadáver, então, ali vai dar continuidade de retornar aos seus sítios oriundos. Do pó viestes, ao pó voltarás. A lei divina, ela fornece um prazo de 9 meses para que a alma possa nascer ou renascer no mundo com a dignidade necessária. Se a legislação humana já favorece empregados com o benefício de um aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinza ainda com a carne quente? Olha a extensão do que representa para nós. Sim, 9 meses de adaptação do espírito, ali do feto com a mãe, concepção, os arquitetos, engenheiros, como falamos, tudo isso sendo trabalhado para que possamos vir à carne. Hoje, a nossa legislação, uma criatura que é dispensada do seu trabalho, do seu emprego, ela se faz necessário que ela seja avisada previamente. Em alguns casos, no mínimo 30 dias, alguns mais. Se a empresa não quiser assim, mas a criatura tem esse direito, então ela vai receber. Então, se a legislação humana, que é imperfeita e que é materialista, já tem esses benefícios, por que que o morto, por que que o cadáver não deveria ter? Por que que o fato de simplesmente foi considerado ali como morto, já tem que ir direto para a cremação? A impressão que muitas vezes fica é que a família está querendo se livrar de um empecilho, está querendo se livrar de algo que os está incomodando. Então, nesse caso, a pergunta que se faz: por que o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente? Porque às vezes ainda resta o fluido vital, às vezes ainda o sangue está correndo por causa de os órgãos que ainda contêm o fluido vital. É isso que ele está dizendo. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 151, ele opina: na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, prolongando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Emmanuel, nosso grande instrutor espiritual, sempre nos consolando e nos educando na vida espiritual. Não é só aqui. O Emmanuel, mesmo lá no Missionários da Luz, junto ali do Alexandre, ele vai falar: nós podemos nos alimentar da carne,
mas temos que tomar, não deveríamos nos alimentar das vísceras, porque é nas vísceras onde o fluido vital mais se demora para extinguir. Por isso ele fala que prolongar mais horas, porque alguns órgãos assim exigem do espírito. Então, é o que ele está dizendo. Sempre vai haver esse reflexo, sempre vai haver ainda aquele instinto, por mais primitivo que seja, desse tônus vital. Na nossa faixa evolutiva, nós sempre vamos prescindir, nós vamos sempre, de uma forma ou de outra, ser ali tocado dentro dessa sensibilidade, ainda que material. Então, daí é preciso prolongar o mais que pudermos. Nos casos em que o cadáver não é cremado e sim sepultado, o espírito, por estar muito apegado à matéria, pode ficar no cemitério, próximo à sua sepultura, assistindo também desesperado à decomposição gradativa do seu corpo, sentindo mesmo os vermes corroerem sua carne e, com isso, sofrendo muito. Então, se por um lado ele fala de todo esse cuidado, de toda essa prudência em relação à cremação, não está falando que o sepultamento ou a inumação, isso também é o correto, porque tudo depende da evolução do espírito. Tem espírito, e a literatura espírita, as obras do André Luiz, as obras do Leon Denis e todos os outros aí que hoje vêm enriquecer o nosso conhecimento, nos mostra exatamente isso. Espíritos que estão ali ao lado da sepultura. Quantos espíritos são atendidos nas reuniões dizendo: tira esse verme, esses vermes estão me comendo, estão me corroendo, tira isso daqui. Ai, tem cheiro de vela, tem cheiro de flores. Então, não é privilégio da cremação. Assim como o sepultamento não é aconselhável para todos. Tudo está relacionado à moral e à evolução do espírito, a compreensão que o espírito tem da vida material e da vida espiritual. Então, esses espíritos que ficam próximos aí, ou na sepultura, os relatos que eles muitas vezes nos fazem é angustiante, e o socorro prestado a eles exige caridade, conhecimento, para que possamos harmonizar estes nossos companheiros de jornada. Há, porém, uma diferença capital entre cremação e a inumação. Na cremação, tudo se processa rapidamente, em poucos minutos, e no sepultamento, a decomposição do cadáver é lenta, oferecendo a oportunidade para que o espírito possa ser devidamente socorrido, orientado e esclarecido, no sentido de desviar aos poucos seu pensamento para outras coisas importantes. Daí o conhecimento, daí a importância da evolução moral e espiritual. Porque na cremação você fala: olha, tudo bem, agora você não tem mais o corpo físico, você está retornando à pátria espiritual, então agora a sua vida continua. O espírito foi, então não tem mais ligação com o corpo. Porém, ali no sepultamento, para esses espíritos ainda que se sentem muito apegados, esses espíritos ainda com todos esses sentimentos materiais, então é mais fácil para que os benfeitores possam ali, então, orientar, educar, mostrar, para que eles possam ser atendidos em suas necessidades. O espírito preexiste e sobrevive ao corpo. Tanto inumação como cremação são formas de acomodar o cadáver. Expressam o livre-arbítrio de cada um. Os dois processos destroem o corpo.
Então, se o espírito preexiste, já existe antes do corpo, ele também vai sobreviver ao corpo. É a vida espiritual, é a nossa essência. Por isso que ele diz, tanto no sepultamento quanto na cremação, é só uma forma de dar aí o final ao cadáver. E isso, por isso, está relacionado ao livre-arbítrio de cada um. Conhecimento, informação, elevação moral, espiritual, conscientização, entre outros. Mas nos dois casos, o corpo já não tem a mínima importância. Por quê? Os dois casos simplesmente são os elementos que compõem o corpo retomando a sua origem. Ao optar pela cremação, é necessário haver um certo desapego aos laços materiais. E mesmo com a inumação, com o sepultamento, caso o espírito não estiver preparado, poderá sofrer os horrores da decomposição. Então, mais uma vez, a importância que muitas religiões têm. Não é só conscientização em relação ao meio ambiente e tudo que cerca, mas é preciso respeitar a vontade de cada um. Nessa primeira parte, alguma pergunta? Sim. Sebá, se tanto um como o outro acontece a mesma coisa, então qual seria a melhor solução para o que se fazer com a pessoa que desencarnou? Nós vamos ver. Espera só um pouquinho, que hora que chegar na parte final do desencarne, se ainda assim não tiver respondido a sua pergunta, nós vamos ver. Mas eu acredito que dentro dos próximos slides você vai ter a sua resposta com mais clareza. Pode ser? Pode. E só um adendo. Minha sogra foi cremada, né? E nós temos também, eu não era espírita, a gente tem um documento assinado para fazer a cremação. O corpo é cremado em série, né? Mas os caixões e as roupas são retirados, as roupas não sei o que fazem, e o caixão devoluto se devolve à funerária. Mas não é todos, não. Então, ela foi uma exceção. Não existe Foi na isso. Vila Alpina. Então, só se a família solicitar e você precisa de amparos jurídicos legais, porque não existe. Você não pode, a partir do momento em que o corpo está para ser incinerado, não pode mexer, porque ali é preciso ser lacrado e não tem como. Isso é uma questão de higiene e de recomendação da OMS. Se alguém conseguir esse tipo de colocação que você está dizendo, ou é porque tem um amparo legal ou está fundamentado em liminar, porque isso não existe. Não existe. Não tem nada de devolver. O caixão vai ser reaproveitado? Isso não existe, o caixão ser reaproveitado para funerária. Para que você vai devolver o caixão? E a mesma coisa, não se pode, a própria legislação não permite o enterro de ninguém nu, sem roupa. Então, são uma série de coisas. Não estou duvidando do que você está falando, mas isso é exceção a uma regra. Isso não existe, tá? Então, é só conhecer Isso é um pouco as de normas. folclore, né? É um pouco de folclore. Não existe. Né? Isso não tem. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Em relação aos transplantes, agora que nós vamos dizer, informações fantasiosas e muitas vezes especulativas, divulgadas pela mídia, como sequestro de pessoas para roubo e venda de órgãos destinados a transplantes, assim como a interrupção precoce da vida de um paciente para esse mesmo fim, acabam confundindo a população e desenvolvendo um verdadeiro temor sobre esse tema.
vou usar o termo que a Enza colocou para nós agora. É o folclore, é o costume, é aquela ideia fantasiosa, utópica, de que existem pessoas sendo sequestradas para roubo de órgãos a serem transplantados, que o doente teve ali uma eutanásia porque os médicos estavam comercializando os órgãos, porque o hospital X, porque um rim custa 400 mil, o fígado 600, o coração não sei quantos milhões. Então, essa desinformação, eles estão prestando um desserviço ao evangelho e um desserviço à ciência. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas opiniões novelescas que chegam até nós. Precisamos nos fundamentar dentro de uma realidade que a doutrina espírita nos explica, razão e lógica, para compreender o meio em que nós estamos inseridos. Os transplantes de órgão exigem um estudo prévio e detalhado entre o sistema imunológico do doador e receptor, para avaliar a compatibilidade entre os dois organismos. Exames laboratoriais sofisticados, equipes de profissionais preparados, enfrentando umas das cirurgias mais complexas da medicina, tornam esse ato impossível de ser realizado de improviso e fora de grandes hospitais. Transplante, hospital, equipe médica encarregada, não é com a barraca da feira que você chega lá e pede o pastel e eles fritam na hora. Você pede o caldo de cana, ele vai lá, pega e te serve ali na hora. Não, não é. Então, isso exige pesquisa, existe estudo, medicamento, pessoas habilitadas, instrumentos, ferramentas, profissionais com conhecimento. Não é algo que você improvisa numa barraca de campanha. Não é algo hoje que você simplesmente pode fazer num socorro, num acidente. Não é assim. Então, as pessoas falam de tudo e sobre tudo, assim como nós aprendemos os espíritos levianos e zombeteiros, sem nenhuma responsabilidade. Cabe a nós filtrar aquilo que nós estamos ouvindo e colocar dentro da verdade que nós hoje somos detentores. A desencarnação é um processo bastante complexo de desligamento do espírito do corpo, envolvendo fatores materiais, emocionais e espirituais, que se inicia no momento da morte física. Nada é na hora, nada é assim de uma vez, com essa ruptura, como se estivéssemos arrebentando uma corda ou derrubando uma parede. Não, não é dessa forma. Por isso chama-se desligamento. É aos poucos, proporcional, mas porém contínuo, porque tem o lado espiritual, emocional, material, tem muita coisa envolvida. Não é simplesmente a morte de um corpo físico. O próprio tipo de morte tem influência, acidental ou crônica, condição evolutiva do ser, idade, entre outras coisas. Ao responder a essa questão, a de 155 no Livro dos Espíritos, os benfeitores disseram assim a Kardec: a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Esses laços se desatam, não se quebram, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Traduzindo, são nós que precisam ser desatados e não rompidos. Por isso, gradualmente. Então, não é como se fosse um pássaro que a gente abre a porta da gaiola e ele voa. Não, exige tempo, dedicação, paciência, compreensão. É preciso ter muita coisa envolvida.
um laço que, por muito tempo, ele vai se apertando, exige ali todo um cuidado especial para que essa corda não se rompa e não se perca da sua essência. É isso que os benfeitores disseram a Kardec. A temática da doação de órgãos ou transplantes é bastante questionada dentro da própria doutrina espírita. Muitas pessoas ainda hoje veem com preconceito a ideia do transplante de órgãos. E entre nós, espíritas, correm ainda informações conflitantes da possibilidade de o espírito ainda estar no corpo quando ocorrer o transplante. Sobre essa questão, o Chico responde que também tem um pouquinho a ver com a cremação, a ideia. A mesma coisa do transplante, só que lá está sendo cremado, lá tem uma labareda incandescente. Aqui, o espírito, o corpo físico não está sendo cremado, mas estão sendo retirados os seus órgãos. Se lá o espírito está colado junto ao corpo, sentindo as labaredas ou os vermes corroerem, aqui, para muitos, dentro, mais uma vez, da fantasia que se cria, o espírito ainda pode estar no corpo e sentir aí que está sendo retirados os seus órgãos. Vamos ver o que o Chico nos responde. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Ele não está dizendo que não é possível. Ele não está dizendo que o espírito está, todos eles, longe do corpo. Não, ele disse que pode, mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, significa que o espírito ainda pode estar ligado por uma ou outro laço fluídico, mas ele está dizendo, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimento aos doadores. É como se fosse uma anestesia. A doação de órgãos não é a continuação da resposta do Chico. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviços de vários necessitados. Se Deus olha os mínimos detalhes, se para nós devemos reparar as pequenas faltas, reparação em relação à lei divina, imagine quando o espírito tem essa atitude de doar os órgãos. A espiritualidade vai envolvê-lo com tanto amor e com tanto carinho que vai, inclusive, corrigir alguma deficiência ou falha moral que ele tenha, exatamente por causa dessa atitude que ele teve, que é de levar a quem ainda necessita aquilo que um dia lhe serviu para o seu aprendizado e a sua estada no planeta Terra. Pode-se questionar a possibilidade da alma ainda estar... Pode-se questionar a possibilidade da alma ainda encarnada sofrer enquanto seu corpo físico perece. No Livro dos Espíritos, mais uma vez, na questão 56, a resposta é exatamente essa. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais existe do que vida orgânica. Então, o corpo, o espírito já foi, o espírito já foi desligado, já está sendo recolhido, sendo atendidos em suas necessidades. Mas ainda tem um fluido vital, ainda tem uma vida orgânica, o coração continua batendo, mas não tem atividade cerebral, não tem mais ali. Então, é a mesma coisa quando nós cortamos o galho de uma árvore. Você corta o galho de uma árvore,
ela, amanhã, quando nós passarmos lá e ver o galho junto da árvore, ela ainda vai estar com vitalidade, as folhas ainda vão estar verdes. Vai demorar uns dias para que elas comecem a murchar, exatamente por causa do tônus vital que ainda tinha nos seus galhos. A mesma coisa é o corpo. É assim que funciona. Quando nós revolvemos a terra para cavar um buraco, nós vamos jogando terra sobre a terra. Se você for lá no outro dia e revolver a própria terra, nós vamos ver que a terra que estava por baixo ainda vai estar úmida, ainda vai estar mais que hidratada. Por quê? Não estamos falando só estamos mostrando que nada, essa separação é brusca, é isso que ele está dizendo. Mas no caso do espírito, a grande maioria das vezes, o espírito já foi, você só tem um corpo que está sendo mantido ali, muitas vezes por instrumento. Consequentemente, tanto o corpo pode funcionar tendo a desencarnação já se efetivado, quanto pode ocorrer a morte cerebral e o espírito não ter ainda efetivado a sua liberação total da carne. Olha como a doutrina espírita é complexa. Por isso, nós não podemos fechar questão. Por isso, não se pode jogar todos em uma vala comum. A desencarnação já foi feita, sim, e o corpo continua a funcionar, como falamos. Da mesma forma que a morte cerebral está ali e o espírito ainda não foi liberado. O espírito está ali. Tudo depende da evolução moral, tudo depende do entendimento que o espírito tem do que é uma vida física, material e terrena e de uma vida espiritual. O perispírito já está ansiando por essa liberdade. E o que então que o está mantendo? São circunstâncias de entendimento, de compreensão de cada um. Isso é individual. Nós somos individualidades com compromissos, muitas vezes, coletivos. Mas, dentro desse sentido, a espiritualidade está sempre amparando, porque o transplante é sempre uma oportunidade de alguém que necessita dar continuidade à sua vida. Se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo, graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência a fim de continuarem a sua jornada. Então, é a carne nutrindo a carne, é a carne mantendo a carne. Se nós cumprimos os desígnios divinos da nossa existência e o nosso corpo físico e os órgãos estão em perfeito estado, ainda em condições de oferecer aos nossos irmãos que eles possam continuar aqui as reparações que se fazem necessárias, muitas vezes através de um transplante de algum órgão, o espírito tem a oportunidade de recomeçar, de refazer a sua rota nessa segunda chance, nessa segunda oportunidade. Por que colocar na Terra um coração que ainda está em perfeitas condições? Por que deixar levar pele, córneas, pulmão, tudo aquilo que tem serventia para alguém? Às vezes, essa pessoa que está precisando, que está nessa fila do transplante, qualquer que seja, pode ser um espírito que tenha ligação conosco, pode ser alguém que nós estamos nos reajustando, exatamente oferecendo a ele uma oportunidade de continuar a sua jornada. Então, não é só caridade. O transplante é também um ato de amor. Não é obrigatório. Cada um é dono e é responsável pelo seu corpo. Agora, cada um faz dele aquilo que melhor lhe convier. A medicina no mundo todo tem como certeza que a morte encefálica, que inclui a morte do tronco cerebral,
só terá constatação através de 2 exames neurológicos, com intervalo de 6 horas e um complementar. Então, ninguém, mais uma vez falando dos hospitais, responsabilidade, médicos profissionais, estudos, pesquisas laboratoriais. Não é simplesmente vou olhar para o paciente, vamos tirar o coração, o pulmão ou o fígado dele. Não. Existem exames, existe uma legislação, existem leis que regem todo esse processo. Não é como se fosse um açougueiro que chega lá e vai desossar as partes do animal morto. Não. A ciência e a tecnologia, sim, mas o uso e a razão. É as ordenações terrenas e humanas sendo observadas lado a lado com o Evangelho de Jesus. Assim, quando for constatada a cessação irreversível da função neural, esse paciente estará morto, para a unanimidade da literatura médica. Feitos os 2 exames neurológicos, tendo todas aquelas constatações, vendo então que é irreversível, devido aos exames laboratoriais, que essa função neural não vai retomar, somente assim o indivíduo, o corpo físico, é declarado como morte. Questão que também é levantada é a rejeição do organismo após a cirurgia. Chico vem mais uma vez em nosso auxílio nos explicando. André Luiz considera a rejeição como um problema claramente compreensível, pois o órgão do corpo perispiritual está presente no receptor. Por que que tem rejeição? Nós já estudamos isso e também está no nosso cronograma provisório de 2023, o perispírito. Nosso perispírito, ele está lá, e ele tem pulmão, tem coração, fígado, tem tudo que o corpo físico tem. Existe um similar, existe uma cópia no perispírito. Quando recebe o coração de alguém, existe um coração que já está lá. Então, é óbvio que vai entrar em conflito. Por quê? Vai 2 corações? É aquilo que nós muitas vezes dizemos. Um castelo não tem lugar para 2 rainhas. Então, um coração que já está lá, ele vai ser o coração dominante. Ele vai ser o coração ali que recebe todas essas ordens. Chegando um outro coração, é preciso tempo, harmonia e equilíbrio, como nós vamos ver na sequência. O porquê dessa rejeição? O órgão espiritual, perispiritual, provoca os elementos da defensiva do corpo, que os recursos imunológicos, em futuro próximo, naturalmente, vão suster e coibir. Então, esse órgão que está lá, ele vai ativar todos os outros, dizendo, ó, tem um ser estranho aqui, tem um corpo estranho aqui, tem um órgão aqui que está querendo ocupar o meu lugar. E todos os outros vão dizer, realmente, você é um estranho aqui, você não faz parte desse corpo, você é um ser diferente. Então, alguém está nesse comando. Como isso funciona? André Luiz explica que quando a célula é retirada de sua estrutura formadora no corpo humano, indo laboratorialmente para outro ambiente energético, ela perde o comando mental que a orientava e passa dessa forma a individualizar-se. Vamos usar o coração como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer um outro. Então, o que o André Luiz está dizendo? Esse coração estava sob o comando desse espírito e ali trabalhando com todos aqueles outros órgãos. Quando ele é retirado do cadáver, vamos assim dizer, e vai para um outro corpo físico material, vai haver esse contraste, vai haver essa rejeição, vai haver
aí uma discórdia, é preciso reiniciar, é preciso aí dar um novo comando. Porque esse coração, ele não tendo a mente que o comandava, ele não tendo ali o controle central, ele passa a individualizar-se, ele passa a agir sozinho, mesmo que por poucas horas ele tem a sua individualidade. Então, ele começa a ficar rebelde, ele não obedece à voz de comando porque ele não a reconhece. É assim que funciona. Ao ser implantado em um outro organismo, por transplante, por exemplo, então o coração tenderá a adaptar-se ao novo comando espiritual, que a revitalizará e a seguir coordenará a sua trajetória. Então, hoje, com as chamadas drogas, com a medicação, então esse conflito material deixa de existir. Por quê? Ali, então, a depar dar tempo do cérebro que recebeu esse órgão, como nós falamos, o coração, para que ele possa entender a linguagem do outro. Então, por enquanto, eles estavam com um intérprete. Agora, ele começa a falar ao órgão, começa a obedecer esse cérebro. E com a medicação, com vibrações, com preces, e dentro daquilo que nós aprendemos, que é o perispírito, então, esse órgão ele não tem vida própria, mas fluidicamente, magneticamente, ele passa a aceitar o comando daquela outra criatura. É como muitas vezes na empresa, você troca de chefe. Então, o novo chefe chega e quer que você faz assim, assim, aí você pula, vou pedir demissão, eu não quero, não me adaptei, e reclama com tudo e com todos, briga com Deus, com Jesus e tudo, mas daqui 2 semanas você chega lá e fala, nossa, as ideias deles são ótimas, nossa, quanto tempo, nossa, até minha produção até aumentou, nossa, eu não tinha noção que era assim. É exatamente isso que o André Luiz está explicando ao Chico. O novo comando passa a direcionar os órgãos transplantados. Condição essa que é corroborada por Joana de Ângeles, quando ela nos diz: transferido o órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando-o às suas necessidades. Sim, é a voz de comando, é o espírito que está comandando o outro corpo, colocando toda a sua ascendência sobre uma matéria agora transplantada. O que exigirá do paciente beneficiado a urgente transformação moral para melhor, a fim de que seu mapa de provações seja também modificado pela sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e que talvez ainda não melhore. Então, ela está dizendo, se o Chico nos disse que essa caridade, que essa oportunidade de auxiliar alguém é reconhecido pela espiritualidade, pela misericórdia divina e o amor de Jesus, Joana de Ângeles vem dizer que para o espírito que está recebendo esse novo órgão, é uma nova oportunidade. Talvez ele nem fosse merecedor. Por isso, a reforma íntima, por isso, aprender a lidar com seus sentimentos, para que ele possa ser merecedor dessa outra oportunidade. Se não zelou com tanto cuidado dos seus órgãos, levando a essa condição de precisar de um outro, é preciso entender aqui que é Deus lhe oferecendo uma segunda oportunidade. É a oportunidade de se modificar, de se transformar para melhor. Segunda parte e segunda pausa, para que nós possamos seguir adiante. Aí está só uma síntese do que seriam os transplantes. Como ele estava explicando, os 2 corações aí é só uma figura representativa.
um coração que já existe no perispírito e o coração transplantado. É como se fôssemos dois corações batendo. A córnea é só uma ilustração de uma córnea ruim, da córnea retirada e da córnea transplantada. E é sempre um recomeço, é sempre uma nova estrada, uma nova jornada que se descortina. Alguma pergunta? Então, Seba, posso fazer uma pergunta sobre a cremação? Pode. Não é 72 horas que se diz que se faz a cremação depois de morto? Sim, juridicamente sim. É 72 horas. Antes disso não se crema. A lei não permite. Tá certo. Obrigado. Por quê? Eu falei algo diferente? Não, é que eu tinha interpretado que poderia ser queimado logo depois do desencarne. Não. Não, a lei não permite exatamente pelos casos que tinham muito antigamente, de letargia, catalepsia. Então, até vou aproveitar para corrigir, não. Porque, como se diz, mas esclarecendo o Johnny mais uma vez. Então, tem algumas coisas que são comuns. Então, 72 horas a partir do óbito assinado, você pode cremar. Mas é intocável a partir do momento em que o caixão baixa ali, não tem ninguém mais tem acesso. É claro que antes de ir para a cremação, tem uma verificação médica que se faz ali dos caixões, entendeu? Mas essas 72 horas, isso já era observado lá no judaísmo, os 3 dias, entendeu? Exatamente é o tempo que os médicos, que a medicina legal diz. Então, por isso que é preciso estar atento. Não é só o querer. O corpo fica lá. Tanto é que quem vai buscar as cinzas é marcado 5 dias, às vezes 7 dias, que você vai lá para retirar as cinzas. Não é algo imediato, entendeu? Mas as horas são observadas assim. Existe todo um amparo legal que tem que ser observado e é mantido, porque os desdobramentos disso é muito grave, entendeu? Obrigado, senhor. Eu sempre, não sei se você já respondeu, porque minha filha chegou aqui, veio me beijar, não sei o quê e tal, e eu fiquei meio desatento. Desculpe se você já respondeu. O fato é que eu vou falar eu, tá? Eu senti todos os bichinhos me comendo. E o fato de eu ser cremado? Eu vou sentir a mesma coisa, quer dizer, eu não vejo. Existe, a pergunta, eu não sei se você já respondeu, existe uma forma diferente dessas duas que você não sofre pelos vermes te comendo ou pelo fogo te lambendo? Não tem como, porque está relacionado à inferioridade e à falta de conhecimento. É como o Leon Denis diz, é que na encarnação, o espírito, os benfeitores, eles não têm, é como se fosse intensivo, entendeu? É um intensivão. Na cremação é intensivo. Olha, é o seguinte, os benfeitores vão chegar lá e vão dizer mais ou menos assim, é o seguinte, já morreu, você já desencarnou, então, lembra lá quando você fazia as aulas lá do Aprendizes? Então, morreu, você agora está aqui, o perispírito, e seu corpo precisa ser cremado, tá bom? Vamos lá agora e depois a gente vai conversar, tá bom? Tá bom, então você vai. Isso não significa que você não vai sentir um pouquinho ali, porque você está indo, tá bom, mas o convencimento não foi total. Agora, no sepultamento, o que ele está dizendo é o contrário. Você vai sentir também. Só que lá, os benfeitores podem ser mais pacientes, pode ficar lá do seu lado 3 dias, uma semana, eles podem ficar lá um mês, mas você não vai estar ouvindo. Você não está ouvindo, por isso que você está sentindo, porque se tivesse ouvindo os benfeitores, não estaria sentindo sendo carcomido pelos vermes.
só que os ouvidos estão fechados. Então, exige mais paciência? Exige, mas não é os benfeitores. Tanto num caso como no outro, depende do apego material do espírito. A diferença é que no sepultamento, os espíritos, lá você tem o corpo que você vai ficar olhando. E lá na cremação, por mais que ele tenha ressentido um pouco, ele não tem como ficar lamentando, porque ele não tem um corpo que ele vai ficar vendo. O corpo, aquilo que ele adorava, onde está o seu tesouro, aí está seu coração, não tem um corpo. Então, a aceitação é mais rápida. É essa a colocação. Tá ok. Tá bom? Obrigado, Seba. Então, tá bom. Mas, Seba, deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou completamente confusa. Então, mas vamos supor, se eu doei meus órgãos, então eu já tive a minha morte cerebral, eu já não tô com, eu já desencarnei, o meu espírito já saiu. Uhum. Então, tanto faz eu ser cremada ou não, eu não vou passar por essa parte chata do sepultamento ou da cremação? Ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Os órgãos, doação de órgãos não tem nada a ver. A doação não, aí o meu espírito, então, já saiu, já partiu, já está lá com Jesus e tudo bem. Já. Seu espírito já está lá ao lado do Frei Anselmo, então tudo bem. Qualquer seja a destinação que der ao corpo, tanto é que se você resolver, não quiser nem ser cremada e nem ser sepultada, se você quiser doar o corpo, o que sobrou para a ciência, você também não vai ter nenhum problema, porque o corpo, você não vai nem lembrar, você não vai estar olhando ali o que eles estão estudando, entendeu? Depende de como eu estiver vivendo a minha vida e de como eu entender a morte. Exatamente. Por isso, a morte não é um assunto para ser discutido no almoço de domingo, no batizado, nisso. Mas esse entendimento do que fazer com o cadáver, sim, é essa responsabilidade, entendeu? Cremação é algo salutar, benéfico e facilita a compreensão, porque a família, você não tem um corpo para velar, não precisa ir no cemitério do aniversário, Natal, Ano Novo, Dia dos Mortos. Não tem um lugar de veneração. Por outro lado, os próprios custos, vamos assim dizer. Então, para o meio ambiente, a cremação é muito mais salutar, mas ainda se faz necessário. Esse sepultamento que hoje nós conhecemos é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Mas quando nós doamos o corpo, a maioria aqui deve conhecer a Elizabeth Urshey, o corpo dela vai ser doado, segundo ela já me falou, inclusive ela falou, Seba, é para ser doado para a ciência. O corpo dela vai retirar o que for, e ela disse que o restante também é para doar para a ciência. Então, é uma pessoa que está totalmente consciente e ciente do que o corpo representa na sua vida. Tá bom? Elizabeth Urshi foi minha professora. Tá. Depois... Então, tá bom. Então, depois da aula, eu continuo. Não, mas pode falar. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outros. Não, porque eu sou muito ligada, por exemplo, à minha avó. E eu pago o cemitério da minha avó há 30 anos, não. Porque há 30 anos eu pago o cemitério da minha avó e eu quero ser enterrada lá. Né? Então, você, assim, Sandra? Eu, Sandra, eu quero ser enterrada com a minha avó. Mas é um direito que você tem, mas você quer ser enterrada, é só você deixar isso para quem é de responsabilidade. Isso não significa que você que eu vá não ficar, tenha mérito. Isso não significa que você não tenha méritos. Agora, o fato de você querer ser enterrada não significa que você vai sentir os vermes carcomer. Isso é evolução moral. Agora eu entendi. Isso é conscientização. O que fazer do corpo é o que nós vimos lá no segundo ou terceiro slide.
Os dois Sim. modos são formas de dar um fim ao cadáver, mas o espírito, você Depende da minha conscientização. fica da sua conscientização, entendeu? Tá, obrigada. Desencarnes. Desencarnar é deixar a carne, passar a viver o mundo espiritual. Morrer é deixar de viver, extinguem-se visões vitais. Falecer. Olha que bonitinho. Desencarnar é deixar a carne, passar para o mundo espiritual. Morrer é deixar de viver, extinguem-se as funções vitais. Falecer. Sendo assim, existe diferença entre ambos, porque esses são dois processos distintos. A desencarnação ocorre quando o espírito se desprende do corpo físico e de suas influências, em razão da cessação da vida orgânica deste, e conservando o seu perispírito. Então, desencarnou, deixou a vida na carne, deixou o corpo material, deixou o corpo físico, mas conservamos o perispírito, o veículo, o instrumento para o retorno ao mundo espiritual. O envoltório de natureza semimaterial, que une o espírito e o corpo físico, volta à vida espiritual. A morte é apenas a destruição do corpo físico, o envoltório mais grosseiro. Se quando nós chegamos aqui em espírito, nós precisamos de um corpo físico para desenvolver, agora nós estamos devolvendo à natureza, ao planeta, os elementos que constituíram esse envoltório mais grosseiro. E nós voltamos a ser aquilo que éramos antes de encarnar, um perispírito que tem um espírito ainda no comando. Para um melhor entendimento de como ocorre o processo da desencarnação, é interessante conhecer, com maiores detalhes, o fenômeno inverso, a encarnação. E para isso, vamos nos recorrer a Kardec. Para entender o que é o desencarne, vamos compreender o que é encarnação. Quando o espírito deve se encarnar num corpo em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-se ao germe, o embrião que está começando a se formar, para a qual se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, nós, espírito, o nosso perispírito, a partir do momento da concepção, se liga aí na busca do óvulo, do útero, para essa concepção. E isso, então, é uma expansão do perispírito, que nós estamos começando a ligar molécula a molécula. À medida que esse germe se desenvolve, o perispírito, que possui sobre certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por meio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Então, o espírito, que vai expandindo e vai desenvolvendo as suas propriedades, o seu espírito vai ligando a esse embrião, a esse feto. Da mesma forma que uma semente lançada na terra, ela vai desenvolvendo as raízes da fixação. Ao mesmo tempo em que busca os nutrientes para a fixação e para a sua sobrevivência, ela busca crescer para que é a sua ascensão à luz, a busca da luz para a sua evolução e a sua germinação. Assim é o espírito, assim é o nosso nascimento. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E então ele nasce para a vida exterior. Aos poucos, o espírito vai conversando, vai ajeitando,
vai ligando molécula, desenvolvendo isso, aquilo, esse órgão, aquilo, corrente sanguínea, tudo vai ser desenvolvido. Com o passar dos 9 meses, como nós vimos lá, então está pronto o embrião. Então está ligado por todos os laços fluídicos, está ligado o espírito, então, através do seu perispírito ao corpo. Então, agora, ele já pode. É como um carro. Recebeu lá a funilaria, o motor, os pneus, os bancos, tem tudo, está pronto, então agora pode ser comercializado. Só fazendo uma analogia. A mesma coisa é o corpo. Está pronto? Então pode nascer, porque o desenvolvimento dos órgãos nessa fase infantil do corpo ainda vai estar em desenvolvimento e reajustamento. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal que se cumprira sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união que era mantida por uma força atuante cessa quando essa força deixa de agir. A mesma força, o mesmo princípio vital, a mesma energia que fez com que ele se desenvolvesse, ele tem prazo de validade. Então, vai perdendo a sua agilidade, vai perdendo a sua força, o seu tônus, e quando deixa de agir, começa o processo inverso de destruição ou da não manutenção daquilo que é necessário para manter o corpo em vitalidade. Então, o perispírito se desliga molécula a molécula. Se foi ligado molécula a molécula, precisa ser desligado molécula a molécula. Se eu estiver com uma camisa e ela estiver com todos os botões abotoados, não é simplesmente pegar com as duas mãos e simplesmente arrancar. É como se fosse, é preciso soltar botão a botão. É isso que ele está dizendo. É tudo delicado, da mesma forma que precisa ser delicado e harmônico a ligação, para desligar também. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Prestem, mais uma vez, bastante atenção nesta colocação. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Por isso, Jesus precisava estar ali, o espírito precisava estar ali no momento da crucificação. Não é essa a questão. Não é lidar com o cadáver, é compreender que a falência múltipla dos órgãos não oferece mais condições para que o espírito habite esse corpo. Em síntese, o espírito, ao nascer em um corpo de carne, encarnação, se liga à matéria do corpo físico, através do seu perispírito e em virtude da influência do princípio vital daquele. É a energia, é o combustível, é aquilo que mantém a vida orgânica ou a vida ativa. O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, comum a todos os seres vivos. Na questão 67 do Livro dos Espíritos, temos que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. A ilustração aqui não é uma simples coincidência. É para mostrar, nem sei se isso é real, porque é uma imagem de internet, mas mostra a madeira sem vida orgânica e mostra também uma planta, também do reino vegetal, mas que tem um princípio vital, que tem um magnetismo, que tem um fluido. Assim somos, então. O princípio vital é a força motriz dos órgãos orgânicos. É o nosso combustível, é a nossa energia, é a nossa carga
elétrica para a nossa sobrevivência. E na questão 68 do Livro dos Espíritos, outras considerações sobre a vida e a morte são apresentadas. Por exemplo, qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Resposta de São Luís: o esgotamento dos órgãos. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos, entre tudo aquilo que tem vida? O esgotamento dos órgãos. Acabou o tônus vital, acabou a energia vital. A morte e a desencarnação não ocorrem simultaneamente. Ou seja, quem morre necessariamente não desencarna no mesmo instante. Tem muita gente que morre e não desencarna. Então, é dessa forma que acontece. Ah, mas tem uns que desencarna e não morreu? Sim, como nós dissemos, existe uma vida orgânica que ainda está ativa e assim permanecerá por algumas horas ou até alguns dias. Quem já deparou com o jacarezinho de parede em casa, às vezes eles perdem a causa e a cauda fica ali pulando. Ela tem uma vida ainda. Não é só a questão da regeneração, mas a cauda que muitas vezes, num acidente ou por vítima de um outro animal doméstico, ela fica ali, ela fica se mexendo ainda, porque tem um organismo ali vivente ainda. É isso que ele está dizendo. Mas nem todos morrem e desencarnam no mesmo instante. No complemento da questão 68 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: pode-se comparar a morte ao cessar do movimento de uma determinada máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Se você não troca o pneu do carro, vai chegar uma hora que não tem como você andar na roda. Se você não coloca combustível, não dá para andar só no cheiro. Se você não faz a manutenção dos outros equipamentos, do montante das outras peças, vai chegar uma hora que ela não tem mais atividade, não tem mais utilidade. E aí, por mais muitas vezes que você tenha um carro conservado, não anda, porque as peças do motor já estão ali. É essa máquina mal montada. Se o carro está dizendo para você andar a 100 e você quer andar a 180, você está indo além do que o manual recomenda. Ou seja, a vida útil desse carro será muito menor do que do mesmo modelo, do mesmo tipo, daquele outro, onde a criatura obedece aquilo que está escrito no manual. Nosso corpo físico também é assim em relação ao desequilíbrio e ao exagero. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, cada indivíduo é um. Não é igual para todos. Mesmo num desencarne coletivo, como nós vamos ver daqui a pouco, cada um dos indivíduos vai sentir de uma forma. Então, a morte, a representação, tudo o que acontece não é igual de um espírito para o outro. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, eu também estou com uma dor de cabeça. Ah, mas a minha é do estômago. A minha também é. Ah, mas isso não significa que tenha, pode ter pontos em comum, mas não existe uma forma geral ou uma vala comum. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, cuja vida toda material e sensual, o desligamento é menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Essa é a relação que o espírito tinha com a matéria. Para aqueles espiritualizados, para aqueles conscientizados,
para aqueles que têm o conhecimento, a sabedoria, o entendimento e a informação, o momento de transição é sempre mais rápido do que aqueles que caminham na ignorância, seja ela de que forma for, por comodidade e interesse ou por expiação ou mesmo por prova. Mas cada um carrega em si o gênero de desencarne que escolheu, mas não a forma ou o fundo. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição, como nós vimos. Tudo depende do entendimento. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vidas e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. São mais comuns, não é também para todos, mas alguns suicidas é que vivenciam, que participam ativamente ali ao lado do corpo em decomposição, exatamente pela forma brusca e muitas vezes o tônus vital que o corpo ainda tem. A vida orgânica, o combustível está todo ali. Então, é como se fosse um carro que bateu e ele estava com um tanque cheio. E aí, enquanto o combustível não se esgotar, enquanto esse combustível não for consumido pela chama, vai estar ali ardente, então, as labaredas. É isso que ele está dizendo. Está vendo, o suicida vivencia essa decomposição. Não são todos também. Em caso de morte violenta, é uma pergunta que Kardec faz. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Num acidente, numa catástrofe qualquer, que ele está dizendo. Então, você tem uma tonalidade, o princípio vital está ativo. Quando você tem uma doença, ali que o corpo físico está minguando, está se debilitando, está se fragilizando, a pergunta é, a separação da alma e da vida, aí a desencarne e a morte ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante em que separa uma coisa da outra. Ali, quem está doente, aquele que está ali esperando, vamos assim dizer, que está terminal, além de ser muitas vezes uma prova para a família ir se acostumando, se adaptando com a ausência, é também uma prova para o espírito refletir e ter a oportunidade do resgate através da consciência do que foi a sua vida e daquilo que ele conseguiu alcançar, moral e espiritualmente, numa vivência. A alma tem consciência de si mesmo ao deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Não é morrer aqui, fechar os olhos aqui e abrir no mundo espiritual e ter consciência de tudo. Não, é como se nós muitas vezes despertássemos aí e ser acordado rapidamente. É preciso de um tempo para a devida compreensão. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo não é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aprendizado, informação, conhecimento, sabedoria, vivência e, principalmente, o que nós fizemos na nossa existência. Isso reflete no nosso estado de perturbação, para mais ou para menos. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida no corpo.
enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está muito pura, guarda por mais tempo a impressão da matéria. Tem uns que, assim que desperta e que tem um contato com os benfeitores, compreende que desencarnou. Tem saudade, tem emoção, mas já não se sente mais perturbado ou atribulado. É essa a colocação que ele está dizendo. O desencarne coletivo. É o desencarne que ocorre em acidentes e catástrofes de toda sorte, que vitimam pequeno ou grande número de criaturas. Ocorre porque um grupo ou grupos de espíritos comprometidos com o mesmo débito ou com débitos semelhantes em reencarnações pregressas se associam, ainda na espiritualidade, antes do renascimento, com a finalidade de realizar trabalho redentor em resgates coletivos. Então, aquelas pessoas que cometeram a mesma falta, o mesmo erro, o mesmo engano, o mesmo equívoco, na espiritualidade se reúnem ali de comum, porque todos têm o mesmo objetivo, assim como vão resgatar da mesma forma, então é essa a oportunidade, é esse trabalho. Não é ao acaso, não é coincidência. Isso foi previamente acertado no mundo espiritual. Por estar relacionado a experiências evolutivas, o desencarne coletivo é previsto por entidades benfeitoras espirituais, que acolhem os desencarnantes imediatamente, muitas vezes em postos de socorro, por eles montados através da vontade e do pensamento, na própria região da catástrofe ou desastre. Então, quando o avião da TAM lá, que atravessou o aeroporto e caiu lá na 23 de maio, então se tem ali um desencarne coletivo. Então, previamente, já foi montado ali na região do aeroporto um hospital com todos os aparatos e com toda a equipe médica, espiritual e socorrista para o devido desligamento, para que possa haver o desencarne e atender essas criaturas da melhor forma possível, atendendo às suas necessidades por eles solicitadas juntamente, reconciliando-se com a lei divina. O resgate de nossas ações contrárias à lei divina, ao bem e ao amor, pode ocorrer de várias formas, inclusive coletivamente. O objetivo, segundo o Livro dos Espíritos, é fazê-lo avançar mais depressa, e as calamidades são frequentemente necessárias para fazer com que as coisas cheguem mais rápida a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que se necessitaria de muitos séculos. Então, muito mais do que uma catástrofe ou um flagelo natural, é bênção divina, é dádiva dos céus. Então, reunindo algo que, de repente, levaria aí 1 século, 2 séculos, para que cada um se reajustasse com a lei divina, reúnem-se todos esses espíritos que cometeram o mesmo erro e todos reencarnam e desencarnam de uma só vez. Então, isso é muito comum, como houve no tsunami lá da Indonésia. É uma oportunidade. Aproveita-se essas situações exatamente para fazer avançar o planeta e também a coletividade espiritual onde o fato ocorreu. As faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente pelos que juntos a praticaram. E os mentores estão sempre trabalhando, reunindo-nos em grupo de forma a favorecer a correção de rumo, amparando-nos e fortalecendo-nos para darmos conta daquilo a que nos propomos, além de nos equilibrarem para podermos auxiliar o outro com nossos pensamentos coletivos. No livro O Exilado, do Hermínio Corrêa de Miranda,
eles atendem um espírito que participou da condenação de Sócrates. E ele fala, mesmo sabendo que ele era inocente. E lá, no diálogo com o Hermínio Corrêa de Miranda, ele fala do compromisso espiritual daquela coletividade. Então, é um grupo de espíritos, uma coletividade que foi culpada. E eles precisam resgatar juntos o erro e o equívoco que cometeram. E aí, nós chegamos ao final, em cima da hora, mas temos um compromisso da próxima aula no dia 4 de outubro. Nós vamos falar de anjo da guarda, de benfeitores espirituais, mentor espiritual. Aqui é só uma colocação, porque na primeira imagem à esquerda é o anjo que todo mundo tinha um quadro desse na casa da avó, da bisavó, ou do pai ou da mãe. E a ideia do anjo real, o que seria? Nada mais do que um espírito elevado, de um espírito que já ascendeu à espiritualidade numa forma de ajuda que, através do amor e da caridade, vem em nosso socorro e em nosso auxílio. Que possamos continuar a busca pela sabedoria, para que possamos verdadeiramente trabalhar e servir, amar e perdoar, compreendendo que não existe acaso, que não existe coincidência, que não existe pena, que não existe castigo. O que existe é uma semeadura, e que essa semeadura leva a uma colheita obrigatória. Graças a Deus e graças a Jesus, nós temos braços, nós temos amor e nós temos paciência e tolerância daqueles que caminham conosco, auxiliando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.